Eu sou do TRF2 e o meu precatório foi pago de forma parcial em 2022. Será que eu consigo receber o restante em 2023? Eu recebi 180 salários mínimos na forma de precatório prioritário. Eu vou receber o restante na forma prioritária neste ano de 2023? Eu tenho um precatório que está tramitando aí no TRF2. E qual a ordem de pagamento dos precatórios para 2023? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Bem, como vocês perceberam, a gente vai tratar dos precatórios que tramitam no TRF2. Se vocês não me conhecem, eu sou a Marli, sejam bem-vindos ao canal. E vamos lá às questões. Bem, no ano passado, o TRF2 publicou lá no seu site que havia feito a quitação dos precatórios prioritários até 180 e que ele havia quitado todos os precatórios alimentares. Ou seja, houve a quitação aí da grande parte dos precatórios do TRF2. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, mais detalhado, mais no finalzinho do vídeo. Mas se vocês ficam bem atentos a alguns cálculos, alguns valores que eu vou apresentar para vocês, porque tem alguns inscritos e internautas aqui do canal que me disseram: doutora, eu recebi, o TRF2 afirma que pagou todos os alimentares, mas eu recebi até o teto de 180, como é que vai ficar? Eu vou explicar isso detalhadamente mais no finalzinho do vídeo. No ano passado, eles falaram que tinha um total de precatórios a serem pagos, todos os precatórios a serem pagos, um pouco mais de 16 mil precatórios. Desses mais de 16 mil precatórios, vou deixar passando o valor exato aqui para vocês, ficaram para trás só 781, ou seja, pouquíssimos precatórios ficaram para trás. Tanto é que eles disseram que houve o pagamento de vários precatórios comuns, vários não, alguns precatórios comuns. Não especificaram se foi de forma parcial ou se foi de forma integral. Mas parte da notícia lá do TRF2 coloca em questão o valor que foi disponibilizado para eles na forma de pagamento. E o valor disponibilizado para eles foi o total de 2.727.464.464,56. Esse é o valor que foi disponibilizado para ele pagar os precatórios que dessem para pagar. Aí, desse valor, eles conseguiram pagar a maioria dos alimentares. Por quê? Porque o total de alimentares foi de 2.523.387.278,20. Esses foram a soma dos precatórios alimentares que tinham que ser pagos. Ou seja, sobrou aí um pouco mais de 200 milhões de reais para quitar precatórios comuns. Vou ler para vocês um trechinho da notícia que foi publicada no TRF2 em 2022. Foram quitados parcialmente todos os precatórios prioritários até o teto de 180 salários mínimos. Todos os precatórios alimentares, alguns de natureza comum, foram contemplados, totalizando 16.178 beneficiários, ou seja, restaram sem pagamento em 2022 781 beneficiários. Esses 781 beneficiários foram precatórios comuns. Doutora, eu tenho um precatório prioritário e eu só recebi até 180 salários mínimos e não consegui receber o restante. Isso não deveria acontecer. Se você tinha um precatório prioritário e eles afirmaram que pagaram todos os precatórios alimentares, você deveria ter recebido. Deixa aqui nos comentários se esse é o seu caso. Por quê, doutora? Agora eu vou explicar para vocês por quê. Se você tem um precatório no TRF2 e o seu precatório é alimentar e prioritário, você recebeu até o teto de 180 primeiro que os demais. Foram separando os valores para pagar você. Pagou os 180 que você tem direito a receber, aí começou os alimentares até 180. Pagou todos os alimentares até 180, vai pagar os alimentares acima de 180. Só que aí a gente tem uma questão a se dizer. Todos aqueles precatórios prioritários, na forma prioritária, eles deixam de ter prioridade quando eles recebem uma parte do valor do precatório deles. O que isso significa? Se ele recebeu uma vez o teto de 180, ele deixa de ter prioridade e volta para a fila com a característica ou de alimentar, que é aqueles precatórios que vêm de salário, pensão, aposentadoria, que são esses os alimentares. Ele volta para a característica, para a fila, na ordem de fila de alimentar, ou para a ordem da fila
de comum se ele não for oriundo de verbas para manter o sustento. Então, se o seu precatório você recebeu parte dele, 180, na forma prioritária, ele vai voltar para a fila como comum ou como alimentar. Ou seja, ele tem que voltar para a fila com uma dessas duas características, porque não pode receber duas vezes na forma de precatório prioritário. A gente só consegue receber uma única vez como precatório prioritário. Doutora, a senhora tem certeza dessas informações? Estou deixando todas as normas do que eu estou falando estão aqui na descrição do vídeo para vocês averiguar, tá bom? Todas as normas constitucionais, todas as notícias, todas as publicações que foram publicadas no site do TRF2, estou deixando o link na descrição do vídeo. Estou deixando tudo aqui para vocês conseguirem olhar, verificar para comprovar que é assim que funciona, que é assim que está determinado na norma. Doutora, tô muito triste com isso, tô preocupado na realidade com toda essa situação, porque o meu era prioritário, eu recebi 180 e ficou o restante para receber. Então, se o seu ficou nessa condição por alguma razão, mesmo sendo alimentar, mesmo com essa notícia do TRF2 falando que pagou todos os alimentares, então, no seu caso, eu vou explicar como vai ficar a sua situação, se isso aconteceu com você. Se você era prioritário, recebeu até 180 e ficou o restante para esse ano, você vai receber depois que pagarem os prioritários. Vai pagar todos os prioritários de 2023, aí volta para pagar os alimentares de 2022. Aí se tiver algum alimentar lá que não recebeu nada, o que eu acredito que não tem, mas se tiver algum precatório alimentar que não recebeu nada em 2022, vai pagar esses até o teto de 180, aí pagou todos esses até o teto de 180, aí vai iniciar o pagamento dos precatórios acima de 180 salários mínimos. Resumindo para vocês de uma forma bem sucinta, com essas notícias todas que foram publicadas pelo TRF2, vão começar o pagamento pelos precatórios prioritários de 2023, vão pagar até o teto de 180 salários mínimos, e aí já vão voltar para os precatórios comuns. Por que vai voltar para os comuns, doutora? Vai voltar para os comuns de 2022, porque é assim que a Constituição determina, que pagou os prioritários, volta para 2022, porque tem que quitar primeiro todos os de 2022, para começarem a quitar os que não têm prioridade em 2023. Como eu ressalvei, pode ser que tenha ficado precatórios alimentares sem ser quitados. E se ficou, vai ter que pagar primeiro esses precatórios, porque tem que respeitar a ordem cronológica e as características do precatório tem que ser respeitadas também. Se é alimentar, se é prioritário, tem que respeitar para que haja o pagamento. Mas como o TRF2 publicou todas essas notícias, eu acredito que tá tudo certinho. Não tenho certeza, porque tem gente que eu já vi aqui comentários aqui no canal que alguns precatórios eram alimentares e não conseguiram receber, mesmo sendo do TRF2. Então, a gente tem que ver caso a caso, mas de forma ampla, de forma geral, é dessa forma que vai acontecer. Pagar primeiro os prioritários de 2023, depois voltar para os comuns de 2022. Conta pra mim, deixa aqui nos comentários, você tem algum precatório do TRF2 alimentar e não recebeu ele integralmente em 2022? Conta para mim também se você teve algum precatório prioritário, recebeu até 180 e ficou o restante para receber agora em 2023. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, pra gente, ter um feedback aqui de vocês de como tá a situação. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o like de vocês, se inscreve no canal se vocês ainda não forem inscritos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!